Olá, como vai? Tudo bem? Na pauta do programa de hoje, ponto final, nós vamos bater o papo com a cantora Liv Moraes, Liv que é filha de Dominguinhos, então vamos esclarecer uma série de coisas, tem tempo pra gente conversar, vamos falar também da carreira dela, o ponto final está começando. Muito bem, a gente fala para todo o estado de Pernambuco, através da TV Jornal do Recife, a TV Jornal de Caruaru. Então, as 185 cidades acompanham a nossa programação, o pessoal da Ilha de Fernando de Noronha também. Até mandar um abraço para o pessoal de Sergipe, que nos acompanha através do canal da Parabólica, o pessoal de Alagoas também, sempre a gente recebe mensagens aí, inclusive sugerindo, né, a programação. Obrigado a você. Acompanhe também, nós estamos na frequência 90.3 com o programa que vai ao ar das 2 até as 5 da tarde na CBN. Liv, como vai? Tudo bem? Caminhando, né? É. Tem quantos dias que Dominguinho morreu? Já tem um mês ou não? Não, 20 dias. 20 dias. Olha, vamos logo entrar nesse assunto, porque nesses últimos 20 dias, então, o que mais a gente vê é matéria na imprensa, seja no jornal, no rádio, na televisão nem tanto, mas mais no jornal, de possíveis atritos envolvendo a família. E aí você e o seu irmão por parte de pai, e também a sua mãe, Guadalupe, e recentemente Dominguinhos sepultado aqui, mas dizem que tinha o desejo dele de ser sepultado em Garanhuns. Aí entra a prefeitura de Garanhuns, aí, enfim, por que estão falando tanto disso? E é importante que você fale, que eu penso que a parte não ouvida foi você nesse processo todo. Na realidade, o que acontece é que quem nos procurou, assim que meu pai faleceu, foi o Morada da Paz. Certo, o cemitério Morada da Paz. Exatamente. Nós estávamos em São Paulo, no velório, no primeiro dia de velório do meu pai, porque meu pai faleceu às 18 horas e às 19 todo mundo já estava sabendo. Normal. Estava acompanhando tudo também, né? As pessoas, a imprensa. Exatamente. Então, aí no dia seguinte, o Morada da Paz ligou para a funerária em São Paulo, que conseguiu, que já me entregou o telefone e eles fizeram contato comigo, falando, olha, aqui a gente pode ficar tranquila, a gente resolve tudo. E, na realidade, só quem nos procurou foram eles. A Prefeitura de Garanhuns, nem a Prefeitura de nenhum outro lugar nos procurou. Se prontificou, né? Isso, exatamente. Então, é importante dizer isso, que ninguém nos procurou. A Prefeitura de Garanhuns me procurou, na realidade, aqui em Recife, no velório. A Prefeitura, você fala o quê? Na pessoa do prefeito, que ele estava lá no velório, que eu vi, o Isaías, né? Isso. Aí ele chegou, assim, acho que faltando poucas horas para o enterro, ele chegou e disse, olha, eu estou me prontificando a ajudar, só que assim... Politicamente, né? Isso, exatamente. 2 horas antes do enterro, não tem como a gente se organizar. A gente também estava sem dormir, o quê? Uns 3 dias. Então, veja, a reivindicação para sepultar em Garanhuns partiu da prefeitura, mas há 2 horas do sepultamento aqui. Exatamente, exatamente. Tá. E depois disso, o prefeito entrou em contato com você? Não, o prefeito não entrou em contato. Ficou essa polêmica dizendo que meu pai queria ser enterrado lá, mas realmente não foram criadas condições para que ele fosse para lá. Entendo. Ninguém nos procurou, enfim, assim, a gente foi meio que ajeitando. Tem a assembleia. Na realidade, todo mundo falou muito e poucas pessoas nos procuraram para nos ajudar. Ele tem muitos amigos aqui e esses amigos... Acho que praticamente nenhum nos procuraram. Liv, existe um grau de dificuldade de vocês em conversar com essas pessoas? Não, né? Não, de jeito nenhum. Tanto é que eu sempre vivi a vida inteira com meu pai aqui, convivendo com todas essas pessoas daqui. Né? Assim, eu sempre fui a pessoa que mais estive ligada com ele. Talvez mais você do que sua mãe até, né? Com certeza. Como eu sempre trabalhei com ele, boa parte da minha vida, desde os 19 anos que eu trabalho com ele, e também sempre fui uma pessoa que sempre estive ao lado dele, sempre viajava com ele quando era pequena. Então, conhecia os próximos dele, né? Exatamente. Então, sempre estive nesse convívio de todos os amigos daqui, os amigos de Fortaleza. Mas estão elegendo vocês, então, para ajudas nessa história toda, né? Eu acredito que sim. Você e a sua mãe, né? Porque, assim, ficaram falando que minha mãe não deixava visitar em São Paulo. Gente, não é isso. Isso não aconteceu. Enquanto ele estava no leito, na UTI. No leito, Aqui não pode, né? Aqui não tinha condições. Ele estava constantemente em intercorrências, entendeu? Não tinha condições de ficar entrando na UTI. Eu cheguei a presenciar várias paradas cardíacas dele. Foi um momento muito difícil para a família. Então, assim, não dá. Não, pessoal, vamos entrar e ficar aqui. Até o médico acho que proíbe também isso, né? Então, aí quando chegou em São Paulo, assim que ele estabilizou,
minha mãe começou a ligar para todos os amigos dele daqui, de Natal, de Fortaleza, falar: pessoal, olha, ele está estabilizado, está num quarto, venham todos, eu acho que é necessária a presença de vocês. E, assim, eu acho que foi Que coisa, né? Então, assim, Fica não difícil adianta alguém querer Fica. matar. Eu acho que a polêmica deveria ser em torno, não porque ele não foi enterrado em Garanhuns. Eu acho que a polêmica deveria ser em torno de por que as pessoas não nos procuraram para ajudá-lo nesse momento. Não é nem ajudar, nos ajudar. Isso é verdade. Não Auxiliar precisa, ele naquele momento. Entendo. Agora, Olívio, me diz uma coisa. Onde é que entra nessa história, por exemplo, o filho do Dominguinhos? Porque parece que existe uma briga, né, na justiça, um requisito, uma coisa, vocês vão, dizem que não é. O que acontece? Existe um clima tenso também entre vocês? Então, na realidade... Não sei se mais por ele, ou enfim. Então, assim, na realidade não há briga. O problema é que ele processou a nossa família. Ele processou meu pai, me processou Ele minha mãe. processou Dominguinhos? Sim, ele tentou interditar meu pai e ser o curador do patrimônio. Ele tentou gerir o patrimônio. Ele quis provocar uma intervenção. Ele está falando que quer tanto o desejo do meu pai de ser enterrado em Garanhuns, mas ele não respeitou o desejo da minha mãe ser a procuradora do meu pai durante anos. Poxa. Então, ele tentou interditar meu pai, me proibiu também. Mas não obteve sucesso nisso? Não obteve. Inclusive, tentou me proibir, também entrou com uma ação contra mim, para me proibir de entrar no apartamento do meu pai, sendo que sou eu que tomo conta das coisas, sou eu que pago as contas, sou eu que vou lá para pegar documentos. A gente tinha necessidade de ir até lá. Entendeu? Então, isso tudo, como é que nós vamos conversar? Fica difícil. A partir do momento que você tenta interditar uma pessoa que está deitada numa cama que não pode se defender. E foi durante o processo de doença de Dominguinhos que ele fez isso? Foi. Assim que meu pai... Né? Foi porque, assim, na realidade, assim que meu pai ficou muito mal aqui em Recife, minha mãe pediu para chamar o Mauro para vir. E aí ele veio e quando foi transferido para São Paulo, eu o levei junto comigo e com meu marido. Nós viemos para São Paulo, então ele estava com a gente a todo momento. O tempo todo. Aí, nesse período, ele quis se apossar, talvez? Exatamente. Ó, deixa eu pedir permissão para você, viu, Olívio? Eu vou para o intervalo, mas a gente volta já já. Esclarecedor esse assunto aqui. É bom que você está falando aí para todo o Estado, todo mundo está acompanhando isso e pode colocar os pontos nos is, não é? Intervalo, já já a gente volta para continuar o papo com a filha do Dominguinhos, Olívio Moraes. A Lívia Moraes é a filha do cantor Dominguinhos, ela está conosco aqui no programa Ponto Final, esclarecendo alguns pontos que até o sepultamento do Dominguinhos, esses pontos não foram esclarecidos ou certamente eles foram distorcidos, não é? Olívio, no primeiro bloco você falou que o seu irmão Mauro, ele tentou intervir aí através da justiça, ser o tutor das coisas do Dominguinhos. Vocês já vinham cuidando disso há muito tempo, a vida inteira, então... teria sido oportunismo, talvez? Você acredita nisso? No momento que ele estava mal? Então, porque meu pai parou de falar, né? Parou, assim, agora, há um tempo atrás, ele começou a se comunicar com... Sinais. Falando sim e não com o dedo. Certo. Teve um grande progresso. Ouvia, né? Entendia, assim, né? Ouvia tudo. Ele estava interagindo muito bem, assim, com a família. Então, também, isso foi um outro problema, né? Ficaram dizendo que ele não estava interagindo. E ele estava, isso óbvio. Ainda mais quando ele via pessoas que ele ama. Né? Claro. Então, sempre houve isso. Quem está falando hoje que houve esse afastado Dominguinhos, pelo que você diz, não compareceu em nenhum momento nos dias difíceis do cantor. Exatamente. Porque, assim, essa luta de 7 meses é a luta mais ou menos que vocês estão sabendo. Que a mídia divulga, né? A nossa luta vem 7 anos de luta desde contra que descobriu o câncer, né? Exatamente. Mas aí, o que implica em você fazer uma quimioterapia? Meu pai teve infarto, meu pai entupiu a veia cava superior dele, ele ficou todo inchado, com os olhos esbugalhados. Sabe por que as pessoas não vieram saber disso? Porque ele não gostava. Ele queria transmitir, passar outra coisa. Ele não falava de morte, ele não falava de onde ele queria ser enterrado. Isso não era uma conversa do dia a dia do meu pai. Né? Olívio, me diga uma coisa. Essa questão do sepultamento, é verdade de que ele queria ser enterrado em Garanhuns?
não é verdade, isso era o desejo dele de muitos anos e depois ele mudou. Enfim, eu queria que você esclarecesse isso. Pois é, ele nunca falou disso para mim. Assim, me desculpa, ele nunca falou disso para mim, nunca falou disso para minha mãe. Assim, eu estive com meu pai em momentos, eu sim e minha mãe sim, estivemos em momentos em que meu pai passou raspando pela morte e minha mãe assistiu à morte dele. Então, assim, eu acho que quem pode realmente falar... Porque, assim, no momento de desespero ali, você até fala alguma coisa. Isso nunca houve. Meu pai nunca falou de morte. Entendeu? Se você falava qualquer coisa parecida, você está achando que eu vou morrer? Claro. Isso não, entendeu? A única coisa que ele falou foi sobre o desejo de vir morar aqui ou em Fortaleza. Recife ou Fortaleza. Foi a única coisa que ele me falou. Contanto que eu me organizei para vir para cá. E nesse convívio seu ao longo de toda a vida, nunca vocês tocaram nesse assunto de morte, de um possível sepultamento em Garanhuns? Não. Aquela fala dele na rádio... Pois é, eu não tinha nem conhecimento daquilo. Eu vim ter conhecimento daquilo no velório, em que ficou um buchicho dizendo, não, mas o desejo dele era esse. Tudo bem, mas eu conheço meu pai há 32 anos, ele nunca falou isso para mim. Entendeu? Eu acho que ele deve ter todas as homenagens em Garanhuns, que ele deve ser tudo que ele é. Lá em Garanhuns, mas não, eu não posso dizer que era aqui para vocês que dele, ele né? falou para mim, olha, eu tenho um desejo, o desejo do meu pai era viver, não era ser enterrado em nenhum lugar. No caso, a gravação da rádio, para você, não é uma coisa que deveria ser seguida à risca, não, porque foi o que ele disse em um momento... É que assim, eu acho que quem conhece realmente... Quem conviveu com quem ele. convive, Certo. Entendeu? Tem... Realmente, no processo que o Mauro fez para ele ser transferido, tem depoimentos de Joana Dark, que era uma amiga dele, também, e a própria entrevista. Agora, a gravação. Fora isso, assim, ele nunca conversou isso comigo. Assim, então, né? veja, cai também naquilo que você disse, que em nenhum momento... Se o prefeito tivesse antecipado, talvez não existiria essa polêmica, nós iríamos ter ido para lá, com certeza. Vocês só foram para o Morada da Paz porque houve a intervenção do próprio Morada da Paz. Ainda bem, porque não houve intervenção de ninguém. Não foi de dentro para fora, foi de fora para dentro, Exatamente. Então. Ainda bem que o Morada da Paz nos auxiliou, porque senão... A gente realmente não saberia o que ia acontecer. Entendo. Agora, Olívia, então essa coisa do sepultamento, pelo visto, parece que há um consenso de que ele vá para Garanhuns agora, né? Com agora, certeza. cabe à prefeitura... Na realidade, eu acho que o processo em si, a ação, eu acho que foi prematura. Certo. Por quê? Porque não há uma estrutura em Garanhuns para recebê-lo. Então, assim, eu acho que ele deve receber todas as homenagens lá e deve ser uma coisa maravilhosa, grandiosa, mas vai ter que ter o tempo hábil para poder que isso aconteça. Mas teve essa promessa já ou não? Então, nós tivemos uma conversa sábado com o prefeito e ele disse que montaria toda uma estrutura, caso houvesse interesse da família. Uma coisa... Exatamente. Disse que vai fazer. Mas que agora, nesse momento, não existe essa estrutura para transferir então, o para ele lá. mesmo disse, o prefeito, que vai, mas não deu uma data. Ele não deu uma data. Não deu porque ainda vai estruturar tudo. Exatamente. E a partir do momento... Então não precisa nem mais estar correndo essa coisa de injustiça. Eu não vejo motivo, porque isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Só que eu acho que a gente também está no processo de gerir as coisas, né? Claro. Olívia, me diga uma coisa. Esse processo de gestão, com a morte do Dominguinhos, aí muita gente questionou. Por que estão fazendo show para arrecadar dinheiro? Porque Dominguinhos, esse tempo que ficou internado e que ele tinha patrimônio e que a família disse que ele não tem. Esclareça essa história para a gente. Esse custo é muito alto e foi necessário fazer, enfim, o show ou não para arrecadação. Isso é bom você esclarecer para que as pessoas saibam de fato, não é? O que está acontecendo? Se ficou um patrimônio, se vai ser dividido, se o patrimônio não dá para pagar a conta, que ele estava era no Albert Einstein, né? Que ele estava no Sírio-Libanês. Que é mais caro ainda. Não é? Enfim, eu queria que você falasse a respeito disso. Não, o Sírio-Libanês tem um processo de reembolso com a Sul-América. Então, assim, o Sírio-Libanês em si, a Sul-América cobre algumas coisas, mas você assina um contrato. Você assina um contrato dizendo vão ter coisas que não vão ser cobertas. Certo. Até aí tudo bem. Só que os médicos, os honorários médicos, por nossa conta. E a gente está lidando com a melhor equipe de médicos do Brasil. As pessoas que cuidaram do meu pai foram a melhor equipe de infectologia do Brasil. 200 milhões de visitas por dia, eram muitas infecções, entendeu? Eram muitos tratamentos, era muita horas, fisioterapia. Né? Então, por mais que se entenderam, gastou tudo com os médicos.
Ou boa parte? Assim, boa parte da reserva que tinha deixado foi usado. E depois eu comecei a usar o meu dinheiro. Entendeu? A minha reserva começou a ser usada. Porque não é só despesa médica. A vida do meu pai continuou sem ele. Claro. Tem apartamento para você pagar. Tem um carro que ele comprou. Funcionário. Então, quer dizer, exatamente, são muitas coisas para dar conta. Então, assim, eu tive a ideia de pedir para a gente fazer um show beneficente, porque o que eram quase 100 mil só de honorários médicos. De dívida que tinha que pagar? Só de honorários. Só de médico? Só de médico. Caramba. Então, vamos ser claros. Então, assim, ficou essa polêmica de, não, ela quer pegar o dinheiro para ela. Jamais. Ela quem? Você? Eu. Foi? Essa polêmica Chegaram de a dizer isso? Foi? Eu quero pegar o dinheiro, ou minha mãe queria pagar as dívidas. Gente, pelo amor de Deus, isso nunca existiu. Né? As contas do meu pai são enormes. Né? Ele pagava o estilo de vida dele fazendo show. A partir do momento em que ele parou tudo. E mais, ele pagava o tratamento dele com o dinheiro dele, suado. Porque o tratamento dele foi caro. Claro, Chegou no fim, a radioterapia dele não foi paga. E não fazia mais show também, né? Tem esse exatamente, detalhe, né? Exatamente. Então, eu estava vivendo do pouquinho que eu fazia um show aqui, outro ali, de um pouquinho que eu tinha guardado. Entendeu? Então, eu precisava de toda a ajuda possível. Olívia, e por que essa briga do Mauro, que é filho dele, e certamente ele sabia de tudo isso, né? Não, na realidade, eu era responsável pela internação do meu pai. Sim, mas ele sabia que tinha gasto. Ele sabia que tinha custo, não é? Aí eu já não sei. Ele pagou? Chegou a pagar alguma coisa? Não. O que ele achava era que o plano de saúde cobria tudo. Não é assim. E mesmo que o patrimônio, mesmo que meu pai tivesse um prédio, um apartamento que cobrisse alguma coisa, quanto tempo leva para você vender? Entendeu? Quanto tempo ia levar para eu conseguir vender? E outra, a gente ia ter que entrar com ação na justiça para poder vender alguma coisa. Ou pra... tá entendendo? Tem todo um processo que poderia ser evitado. Distorceram muita coisa, né? Exatamente. Eu acho que é importante a gente saber. Inclusive, eu passei toda a prestação de contas para as pessoas, para os artistas que participaram do evento, porque as pessoas tinham que ver que eu não era uma golpista tentando ganhar em cima do meu pai. Entendeu? Até mesmo porque são pessoas que me viram crescer com meu pai, me acompanhar a vida com meu pai. Então, eu não sou nenhuma pessoa que nunca apareceu e de repente fala, olha, vamos fazer um show beneficente. Não, pessoas ali que me conhecem e que me conheceram com meu pai. E eu estou chamando para ajudá-lo. Ele está deitado numa cama, ele não pode falar, ele não pode se defender, ele não pode fazer show. E as contas estão chegando, acumulando. E o que eu pedi para mim foi, me ajudem a fazer show. Eu não pedi dinheiro. Inclusive, eles decidiram que uma parte desse dinheiro seria dividida entre os herdeiros. Eu não quero. O que eu quero é pagar as contas do meu pai. Foi para isso que eu me comprometi. Ainda tem muita conta a pagar? Tem, Liv? Tem. Isso é uma coisa que vai se resolvendo aos poucos. Aí vocês vão ter que se desfazer do patrimônio, então, para poder fazer esse pagamento, Isso aí eu não sei como é que vai ser. Procedimento. Mas tem assim, dívida? Não, essas dívidas vão ser pagas agora. E tem muita dívida, com esse Liv, dinheiro. ainda? Na realidade, é que ele comprou um carro. Tem. Também. Então, parcelado. assim, é uma parcela, exatamente, é uma parcela cara, né, e que tem que depositar, exatamente. Certo. Então, eu não sei como é que vai ficar tudo isso, mas assim, o dinheiro do Chevrolet ajudou muito para poder pagar essas coisas. Então, a gente todos os recibos vão ser passados para todos, entendeu? Todos os recibos de pagamento mas lá em São Paulo. Mas essas acusações, elas partem do próprio meio artístico, é? De onde é que parte isso? Você sabe onde é a fonte, você vai processar, você não vai, você não está nem com cabeça para isso. Não, em relação a isso, não. Essa coisa, porque, é que é pequeno assim, isso, né? Eu acho que é pequeno, porque assim, você não está devendo. Pronto, então está aqui a conta. Você não pagou, você usou para você, então está aqui. Isso não é um problema para mim, porque eu sou uma pessoa que sempre fui honesta, entendeu? Meu pai me concedeu para tomar conta das coisas dele, ter contas conjuntas com ele e concedeu para minha mãe ser a procuradora, acho que porque confiava na gente, né? É verdade. Porque ele não botou outra pessoa. Deixa eu pedir permissão a você, vou para um rápido intervalo e volto já com a Liv Moraes. Muito bem, vamos seguindo com o programa Ponto Final. Liv Moraes conosco. Liv é filha do Dominguinho, está aproveitando o espaço aqui para fazer uma série de esclarecimentos, até umas questões delicadas, que é briga em família. De certa forma, isso vem à tona, a mídia termina por cobrir e às vezes não ouve muito um lado, termina ouvindo outros lados e às vezes a versão oficial não acontece, né? Existe briga de você e da Guadalupe
com alguns artistas, com alguns cantores que eram próximos do Dominguinhos? Ou isso nunca aconteceu e, de uma maneira ou de outra, distorcer essa relação? Não, briga entre os artistas, não. Isso aí, não. Eu acho que minha mãe e eu Tem muita sempre gente convivemos. se mete, né? Termina se metendo na Mas vida não, dos outros, assim, né? isso propriamente dito, não. A gente sempre conviveu, porque minha mãe acompanhou meu pai antes dele ser famoso. Não existem razões para isso, então? Não. Não é? Não. Olívia, na Assembleia Legislativa, no dia do velório, acho que foi uma quinta-feira, se não me engano, né? Acho que foi uma quinta. E aí o corpo estava sendo velado ali, para você ver como são as coisas. Até isso disseram que vocês tinham proibido das pessoas passarem perto do caixão. Exatamente. Né? E os transeuntes, os populares, eles entravam e iam pela parte externa da Assembleia e viam de longe. E aí chegaram a dizer que foi determinação da Guadalupe, sua mãe, e de você para que as pessoas não chegassem perto do caixão. Exatamente. Enfim, isso aconteceu? Não, isso não aconteceu. Eu acho que como foi publicado, porque veio ao meu conhecimento que foi publicado que a Assembleia estava com o piso ali do meio comprometido e que ia haver uma reforma, sendo que eu não estava sabendo. O que nos foi oferecido foi, a gente pode fazer o velório na Assembleia. Foi minha prima e várias pessoas se mobilizaram aqui em Recife, amigos nossos e a Polícia Federal, né, muita gente, para poder fazer o velório lá. Só que quando a gente chegou lá, quando a gente pisava, o chão afundava. Olha ali que ele vai para uma reforma. E eles falaram, mais de 4 pessoas pode cair o chão e cair o caixão. Já tinha o peso do caixão, né? Exatamente. E podia cair, meu pai cair ali, enfim. Por orientação da própria Assembleia. Por orientação da própria Assembleia. Só que o que aconteceu? Teve momentos que tinha milhões de pessoas ali. E numa coisa que eles mesmos nos disseram que a gente tinha que tomar cuidado. Então, eu quero que fique bem claro aqui que, por desejo da minha mãe, especialmente, ela queria que as pessoas viessem perto do meu pai, o vissem, né, ali por uma última vez que fosse ele. Então, não fomos nós que determinamos, não, vocês não vão chegar perto, só os artistas vão chegar perto. Não foi nada disso. Olívia, inclusive, então... por isso que as televisões não entraram lá. Olívia, pelo que você está me dizendo, em todo esse processo aí, tentaram, não sei quem tentou, alguém tentou, tentaram distorcer um pouco a imagem de vocês frente ao Dominguinhos, né? E frente à sociedade. O que ele Foi teria, isso, o né? que ele, diga-se de passagem, tá bem irritadinho, né? Porque eu fui a pessoa que sempre estive do lado dele, minha mãe também. Minha mãe ficou 7 meses lá, não tinha vida. A gente passou 7 anos praticamente cuidando dele, entendeu? Ele falou, minha filha, eu quero que você me ajude nisso, daquilo. Minha mãe era assim também. Então, assim, eu não entendo por que essa agressão toda, porque isso é um momento, o pior momento das nossas vidas, entendeu? Não é o patrimônio Dominguinhos, é meu pai. Meu pai que acabou de falecer, sabe? Foi Dia dos Pais agora e a gente lê essas notícias que não são verdades, entendeu? Eu não sei para que tudo isso, eu não sei. Eu acho que as pessoas devem ficar indignadas, são com as pessoas que disseram que amam tanto ele que não nos procuraram e que não ajudaram. Eu acho que isso tem que ficar em pauta. É porque muita gente talvez quis tirar proveito também dessa situação, né? Em dizer que tinha amizade quando talvez não tinha, né? Em dizer que procurou quando na verdade não procurou, né? Na realidade, muita gente que tinha amizade não ajudou. Isso é um fato, Isso né? é um fato. Isso não só não ajudou, como não foi visitá-lo. E essa história de que minha mãe não deixava visitar, isso não existe. A questão é que não pode deixar aberta a visitação. Meu pai passava por milhões de tratamentos durante o dia. Por isso que tem que... Vó, Guadalupe, 3 horas da tarde, tá bom pra gente ir lá? Vamos verificar como é que tá no hospital, tudo. E vamos pra lá. Não era um chá da tarde, né? Meu pai estava internado, cheio de coisas, né? Então... Olívia, você passa a residir oficialmente aqui no Recife agora? Sim. Isso aí já é um prego batido e a ponta está virada com relação a isso? Já, porque inclusive eu já tinha conversado com meu pai sobre isso, sobre vir morar aqui, porque era uma coisa que ele queria também. Ele ficava meio dividido, mas acabou que ele ia vir para cá também. Certo. Então eu acabei arranjando um lugar para mim aqui. E aqui vai trilhar a carreira, certamente, não é? Olívia, olha, deixa-me lhe agradecer, obrigado pela sua presença aqui, esclarecedor foi o seu assunto, espero que muita gente a partir de agora tenha um pouco mais de
de ciência do que está acontecendo ainda. E eu vou esperar você no outro encontro para a gente falar sobre o CD, sobre, enfim, sobre a carreira artística que ela tem que continuar, né? Você não pode, de fato, vai cuidar dessas coisas, mas a vida segue, não é? E certamente Dominguinhos queria isso de você. Exatamente. Ele quer alegria, ele não quer briga. É por isso que essa briga entre fulano e ciclano, isso nunca existiu da nossa parte. Perfeito. Né? O que existiu foi, vamos nos agregar, certo. Entendeu? Venham para nos ajudar, porque eu acho que toda ajuda é necessária. É um dos piores momentos da nossa vida, o pior mesmo. Então, a gente não quer separação, não quer briga. Quer juntar, a gente quer juntar e quer se acalmar, entendeu? Legal. Quer paz, quer um momento para a gente poder pensar exatamente no que está acontecendo. Perfeito. É isso. Obrigado, viu, Liv? Obrigada. Obrigado a você que acompanhou o programa Ponto Final. Escreva, participe e acompanhe a gente nas mídias sociais. Tchau, até o próximo encontro.